Israel está em desobediência à palavra do Senhor. E toda desobediência tem a sua consequência. É só ler as Escrituras, meditar nas Escrituras. O que acontecia com Israel quando não obedecia à palavra de Deus, invalidava a aliança do Senhor. Deus abençoou pessoas que nem eram israelitas para aquela geração, para aquela época. E o Senhor Jesus exortou no Novo Testamento que Deus abençoou estrangeiros porque acreditaram. E Deus amaldiçoou aqueles que não obedeceram, os próprios judeus. E isso enfureceu os judeus, como o que eu estou falando aqui enfurece muitos evangélicos, pastores, professores de escola bíblica, porque são contra Cristo, não são a favor de Cristo. O seu discurso, as suas pregações, as suas falas sobre Israel, sobre o Hamas, sobre a Palestina, não tem Cristo como único Senhor e Salvador. É sempre num contexto como o mundo, de guerra, de quem está certo, de quem está errado. Quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador, está errado. Estão do mesmo lado. Não estão do lado dos opostos. Quem está do lado oposto, contra o sistema mundano, é quem tem Cristo como único Senhor e Salvador. E persevera. São esses que estão do outro lado. Quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador, estão do mesmo lado. Por isso que não tem paz. Por isso que estão em guerra. Por isso que os apóstolos e a igreja daquela época, eles tinham tudo em comum. A doutrina, o partir do pão, as orações. Havia uma unidade doutrinária. E quando a carne se manifestava, Paulo vinha com a doutrina e exortava e repreendia e relembrava a doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador. Porque nem todos são espirituais, nem todos que frequentam uma congregação, que são evangélicos, são nascidos do Espírito Santo. E os carnais perseguem os espirituais, e os carnais estão sempre em guerra. Paulo falou que eles eram carnais, porque um falava que era de Apolo, outro falava que era do próprio Paulo, outro falava que era de Pedro. Havia divisão por falta da prática da doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador. Porque crer em Cristo não é só falar de lábios, não é só cantar músicas, porque os israelitas estão cantando músicas para Deus. Isso não quer dizer que são de Deus. Muitos me louvam com o lábio, mas o coração está longe, o Senhor falou. Cantam músicas para Deus, mas nega Cristo como único Senhor e Salvador. Fazem festa rave, permitem festas rave em Israel, com drogas, bebidas, prostituição. Estão apoiando o aborto, apoiando casamento homossexual, vícios, drogas. Aí cantam uma música para Deus, pronto. Deus vai ficar fascinado. Vai conquistar a Deus fazendo uma serenata. Com a boca fala homenageando a Deus, mas com as atitudes o despreza. Tem tanto prazer Deus em sacrifícios ou em que obedeça a sua palavra? É melhor obedecer ou sacrificar? Não foi isso que Deus disse para Saul? Pela vida de Samuel? Saul não separou ali, dizendo ele, os bois, as vacas, o rebanho para sacrificar a Deus? A ordem foi aquela? O louvor, a honra, a glória que Deus quer, a obediência à sua palavra. Não consegue nem obedecer uma tradição judaica do povo liberto, sendo liberto, foi liberto do cativeiro do Egito. Não conseguiram guardar o mínimo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito.